Olá, amigos do Café Expresso com Psicologia. Sejam bem-vindos a essa nossa nova conversa, nesse nosso encontro tão importante, tão cheio de informações que precisamos trazer e discutir, mudar contexto, mudar conceitos que estão enraizados de maneira distorcidas na sociedade. Eu sou Fernando, psicólogo aqui em Araraquara. Vamos conversar? Vamos refletir sobre esse contexto? Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Pega o teu café, corre lá, pega o café para a gente manter essa conversa. É uma conversa, sim, fundamental, de extrema importância, por conta mesmo dessas questões distorcidas que, de uma maneira geral, está espalhado pela sociedade. O que é o TOC? O que é esse TOC, esse transtorno obsessivo compulsivo? É um distúrbio psiquiátrico, um distúrbio de ansiedade, e a característica principal desse distúrbio ou dessa doença é que traz de maneira recorrente, de maneira repetitiva, obsessões e compulsões. Aí, o que é essas obsessões e compulsões? Quando a gente fala de obsessões, nós estamos falando de pensamentos. E compulsões, nós estamos falando de ações, de atos, pensamentos e atos. Imagine uma situação, imagine que a gente está dizendo a complexidade, o quanto é difícil, o quanto é complexo essa experiência. Imagine uma pessoa que, de uma maneira que ela não deseja, ela não queira, pensamentos, ideias, imagens, começa a assolar o teu cérebro, começa a repetir de uma maneira extremamente cansativa pensamentos, atitudes. Imagina um disco riscado. Ele sempre vai parar no mesmo ponto. Vai parar, vai ficar repetindo, 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 sempre no mesmo ponto. Essa situação, esses pensamentos, essas ideias, elas ficam repetindo, ficam voltando sempre no mesmo ponto. E a pessoa, ela tem um momento que ela pode aliviar isso, que são rituais ou as compulsões. Então ela desenvolve uma série de regras pré-estabelecidas por ela mesma, que ela vai fazer de algumas maneiras, de diversas maneiras, porque isso vai aliviar a ansiedade dessa pessoa. E se ela não fizer esses rituais, ela vai fazer para aliviar, mas se ela não fizer esses rituais, ela tem dentro da cabeça dela que uma tragédia vai acontecer, alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela ou com as pessoas que estão ao redor dela, a família, enfim. Alguma coisa ruim vai fazer. Então ela fica fazendo esses rituais compulsivos. Essa é uma situação ruim. Existe dentro dessa conversa, dessa discussão, uma situação bem intranquila, de uma maneira geral, que é o preconceito. O preconceito e a piada que isso envolve. Piada, parece comédia, tanto que já foi feito filme. Parece uma comédia. É engraçado isso? Quanto será que é engraçado essa situação? Engraçado para quem exatamente? Se a gente for falar de uma gravidade que envolve esse contexto, 50% dessas pessoas pensam em suicídio e muitas delas tentam suicídio. Qual que será a graça, então? Por que será que existe piadas envolvendo esse contexto? Será que não se enxerga, não se percebe o sofrimento tão intenso que isso envolve? Porque essa situação começa a aparecer na vida das pessoas mais ou menos entre os 19 e 20 anos. Pode aparecer mais cedo, 25% dos casos, antes dos 14 anos. Crianças até de 4 ou 5 anos podem apresentar essa situação. Apresentar esses rituais, que podem ser os rituais de limpeza
mesmo de lavar as mãos, de banho, ou de checagem, ou conferência, checagem ou conferência. Por exemplo, a pessoa ela não consegue dormir se ela não for checar a porta. Quantas vezes a gente faz isso? Uma, duas vezes a gente checa a porta? A pessoa que tem esse distúrbio não é uma, duas vezes, ela checa a porta 20, 30, 40 vezes. Como um ritual, e se ela não faz, ela não dorme. Organização, o ritual de organizar, deixar tudo organizado, simetria. Essas são os rituais, os mais comuns que podem apresentar. Na infância, foi identificado, quando aparece, mais meninos do que meninas, mas no final da adolescência já está assim, praticamente igual. Mas, de uma maneira geral, a frequência existe um pouco mais de mulher do que homens que têm a manifestação do toque. Existem 8 milhões de brasileiros que apresentam o toque. 2% da população. E os pesquisadores já apontam que essas pessoas, elas também traz junto ou uma comorbidade. Por exemplo, 68% dessas pessoas, têm depressão. 63% dessas pessoas têm ansiedade generalizada e 35% têm fobia social. Ou seja, uma situação grave, é uma situação de intenso sofrimento para essas pessoas. Porque além dos rituais, para aliviar essa ansiedade em grau máximo, explosiva, de sofrimento, ela pode estar com depressão, pode estar com fobias e outras situações. Quando a gente fala de tipos, existem dois tipos, o toque subclínico e o toque propriamente dito. Esse toque subclínico, a pessoa apresenta essas repetições, mas ela não apresenta uma alteração na sua vida rotineira, social, ela vive normalmente. Já o toque propriamente dito, ela apresenta essa dificuldade. Chega um momento que ela não consegue ter uma vida normal. Ela fica apresentando essas obsessões e essas compulsões repetidamente. Mas o que causa? Não existe uma explicação ainda muito lógica, muito definida. Fala-se que são fatores ou questões multifatoriais, problemas psicológicos, problemas ambientais. Existem algumas zonas cerebrais que não se comunicam adequadamente e essas zonas possuem o neurotransmissor serotonina, não se comunicam exatamente ou de uma maneira clara, isso também pode ser uma causa. Os pesquisadores também apontam como causa problemas ou traumas no nascimento, apresentam também algumas situações de violência, violências na primeira infância e outras situações que podem ser ditos como causa. Sintomas, normalmente, que a gente apresenta ou que a gente fala, são essas obsessões, essas crises de ansiedade por conta desses pensamentos repetitivos, pensamentos. Então a pessoa tem uma preocupação excessiva com a higiene, com a limpeza, com a organização de uma maneira geral, questão de não falar algumas palavras, é uma preocupação muito, muito intensa. Ela fica preocupada com determinadas palavras que ela não pode dizer. Ou indecisões. De uma maneira corriqueira, quando nós temos que tomar uma decisão, para essas pessoas acabam sendo mais difícil, porque elas se tornam indecisas e ela tem medo de tomar uma decisão errada e gerar uma grande desgraça para ela e para as pessoas que estão ao redor. Então elas manifestam essas situações. Nós temos que pensar que o tratamento, ele é medicamentoso e não medicamentoso. A medicação são os antidepressivos. E os mais importantes, que têm um efeito mais claro, são por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, que são os inibidores da recaptação da serotonina. São os mais efetivos. E não medicamentoso que a gente está falando, que eu estou dizendo, são as terapias, psicoterapia. E a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai aproximar a pessoa de maneira devagar desses impulsos que geram ansiedade. A terapia
por EMDR, a terapia EMDR também é bastante efetiva para dessensibilizar aquelas informações que foram armazenadas de maneira inadequada e gera essas sensações e emoções ruins, distorcidas. Dessensibilizar e reprocessar. São situações importantes. O que temos que pensar é tentar identificar e diferenciar o ato compulsivo, o que é normal e o que não é. Porque, de uma maneira geral, desde a criança até o adulto, temos atos repetitivos. É comum ter atos. Mas aí a gente precisa identificar o que está normal realmente ou o que já está com uma frequência muito grande e atrapalhando a rotina da vida das pessoas. Tanto da criança, os pais precisam identificar, quanto o adulto precisa identificar se aquilo está atrapalhando. Temos que pensar a importância dessa pessoa, ela compreender as emoções, as sensações dela e o quanto que ela precisa questionar os seus pensamentos, questionar essas crenças disfuncionais, questionar esses pensamentos que estão atrapalhando. E é uma função da família. A família precisa prestar atenção dentro desse contexto se ela tem que entrar e se envolver nesse processo de repetição. Porque essa pessoa vai fazer com que a família, de uma maneira geral, entre nessa questão. E ela fica praticamente junto com essa pessoa que tem um distúrbio, bloqueada socialmente. Então a família precisa entender que ela não pode entrar nesse processo. Ela tem que se posicionar e fazer com que a pessoa entenda que ela não vai, que ela não pode, que essa situação ela precisa entender e questionar. Questionar que ela está adoecida e ela ser encaminhada para o tratamento. Isso é importante, porque se a família entra nesse processo de deixar de fazer as suas coisas por conta da repetição do familiar, dessa pessoa que tem distúrbio, esses rituais serão eternos, nunca vão mudar. Então a família precisa se posicionar para dizer que ela não pode entrar nessa repetição, e ela tem que encaminhar essa pessoa. Principalmente, então, fazer com que ela entenda e se questione os seus pensamentos. Isso é importante, pessoal. Isso é muito importante, passar essas orientações, discutir esses conceitos, esses contextos, principalmente para que a sociedade, as pessoas de uma maneira geral, entenda essas dificuldades, esse sofrimento, que não é engraçado, não é uma piada, é uma doença que pode gerar, como nós vimos, tentativas de suicídio. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo para que ela chegue no maior número de pessoas possível, para que as pessoas aprendam e discutem sobre essa situação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e a gente vai se conversando. Thank you.